os ritmos, as belezas das praias e os sabores do Nordeste. Ladeiras históricas em contraste com a modernidade. Um povo alegre e hospitaleiro. Isso tudo é Recife, lugar onde passado e futuro se encontram num misto de história, cultura e inovação. E é aqui que o maior evento de propriedade intelectual da América Latina vai pousar em 2024. Recife tem a quarta maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades do mundo na liderança da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é o motivo pelo qual ela foi escolhida como a sede do 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual. Entre 11 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas em PI e profissionais de todos os continentes vão estar aqui para debater os principais temas da propriedade intelectual: marcas, patentes, inteligência artificial, transferência de tecnologia, direito autoral, entre outros. E também para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI, na cidade de Recife, de 11 a 13 de agosto de 2024. Estamos ansiosos para te receber lá. Bom dia a todos. Com grande prazer, em nome da BPI, do nosso presidente, Dr. Gabriel Leonardo, que eu dou início à nossa mesa redonda essa manhã, perspectivas da evolução da PI no Brasil em 2024. Primeiramente, eu queria expressar nossa sincera gratidão aos profissionais aqui conosco, que generosamente encontraram tempo nas suas agendas para estar aqui hoje. A presença e o conhecimento de cada um de vocês, com certeza, vai enriquecer bastante o evento. Também queria agradecer especialmente a todos os participantes que estão aqui conosco essa manhã. A presença de vocês é um reconhecimento do nosso compromisso contínuo com o aprimoramento do sistema de propriedade intelectual no Brasil e é uma honra ter cada um de vocês aqui conosco. Estou confiante que a troca de ideias que nós propomos aqui vai ser extremamente valiosa e desejo a todos um evento produtivo, com diálogos inspiradores. E, sem mais delongas, eu passo a palavra ao nosso ilustre jornalista, o Rubeni Goulart, que vai conduzir o evento hoje. Obrigada e desejo a todos um excelente encontro. Bom dia, pessoal. Obrigado, Érica, pelo ilustre. Não estou acostumado a participar assim como quase um mediador, né? Mas, na verdade, é um entrevistador. Eu vou fazer a pergunta que vocês já têm conhecimento para quem assistir saber o que está se tratando logo de início. E também a primeira pessoa é a Letícia. É a primeira pergunta que vai para ela. Vou fazer a pergunta, tá, Letícia? Como a sociedade brasileira compreende a PI? Como trazer a noção da importância da proteção jurídica dos direitos de propriedade intelectual em espectro social mais amplo? Obrigada. A gente sabe que a PI ainda é desconhecida, né, para a maioria das pessoas. Então, a ideia é você colocar algumas questões que podem ser feitas nessa linha, de trazer para um público mais amplo. É só a pergunta do milhão, né? Como é que a gente amplia o conhecimento da PI na sociedade brasileira? Primeiro, queria agradecer a BPI, Rubeni, pela pergunta. Aqui, vou trocar impressões aí com vocês e depois quero ouvir os demais aqui, colegas de mesa.
mas a minha percepção é que o grau de conhecimento da sociedade no geral sobre o sistema de TI ainda é muito baixo. A gente tem muita oportunidade de desenvolvimento. Também na matéria de propriedade intelectual, o Brasil é um país de contrastes e paradoxos. De um lado, nós somos conhecidos por ser um país bastante empreendedor, e se a gente lê todos os relatórios anuais de empreendedorismo, a gente fala, nossa, os números são animadores. Por outro lado, quando se examina mais de perto esses números, a gente observa que são de médias e pequenas empresas, microempreendedores individuais. Claro que nesse universo, talvez a figura de propriedade intelectual mais conhecida seja o registro de marcas. Eu vou falar um pouco disso daqui a pouco. Então, nessa matéria, certamente o sistema de marcas talvez seja o que seja mais imediatamente percebido pela sociedade no geral. Mas ainda falando de contrastes e paradoxos, a gente é um país que é conhecido e que conseguiu uma posição de destaque na América Latina na produção científica, na publicação de artigos, então somos bons em publicações de artigos. Eu estava aqui verificando, em 2020 o Brasil conseguiu se manter na 13ª posição em termos de publicações a nível mundial. No entanto, esse número não se reflete nos pedidos de patentes depositados, né? O que acontece? Por que esse gigante descompasso entre o que somos capazes de produzir como conhecimento científico e depois o uso do sistema de patentes para proteger essas inovações e criações? Também, dentro desse contexto, eu estava aqui lendo um estudo da FEA, publicado em 2021, vimos sofrendo um grande processo de desindustrialização. Os dados que apareciam ali em 21 é que a participação da indústria de manufatura no PIB, que chegava a ser 20%, tinha 32% em anos anteriores, foi decaindo e hoje em torno, ali, os dados de 21 eram de 9%. Então, muitos contrastes e paradoxos, e o meu sentimento aqui é que temos grandes oportunidades de desenvolver a cultura de propriedade intelectual e, sobretudo, fortalecer o ecossistema de inovação. Aí eu pensei, nessa sua pergunta, que é bem ampla, sobre propriedade intelectual no geral, passar por algumas figuras. Então, eu já mencionei marcas, né? Certamente é a figura de maior conhecimento da sociedade no geral, e isso casa muito com esse microempreendedorismo individual que a gente vê. Tem um número muito grande e crescente de registros de marca, chegamos a quase 400 mil em 2022, e 90% desses depósitos no Brasil são feitos por residentes, por nacionais. Então, isso reflete aí várias iniciativas de pequenos negócios. Mas a gente ainda vê a grande oportunidade de melhor assessoria e acompanhamento, e aí acho que as associações, a BPI, a BAP, enfim, nessa cultura de assessoramento, as estratégias de proteção à marca, isso ainda tem muita oportunidade de desenvolvimento. A gente ainda vê um número grande de arquivamentos e pedidos considerados inexistentes. Então, mais ou menos uns 12% do total depositado por ano também é um número que reflete arquivamentos e pedidos considerados inexistentes. Indicações geográficas, talvez nessa área a gente veja um grande esforço do governo federal de ampliar essa cultura, e aí a gente vê iniciativas bastante difusas, às vezes harmônicas, às vezes desconcertadas, mas entre o SEBRAE, que já promoveu concursos para pequenos grupos de produtores, o MAPA, o próprio suporte da Embrapa no segmento agro para o desenvolvimento de indicações geográficas. Mas os nossos números ainda são meio baixos, e o número de pedidos em 2022 foi de 22 apenas, então tem oportunidade de desenvolvimento. Vou passear aqui um pouco por desenhos industriais. O Brasil é bastante conhecido pela sua capacidade criativa, a gente consegue posição de destaque, mobiliário, moda, mas os números ainda são baixos no Brasil, o que significa que o sistema de proteção às criações tridimensionais na forma de desenhos industriais ainda é subutilizado. Então, o número que eu tenho aqui é que foram cerca de 7 mil pedidos em 2022. Quando a gente olha para a utilização do sistema de proteção a desenhos industriais fora do Brasil, há muito mais conhecimento e oportunidades. E, por fim, falando de patentes, né, que eu já mencionei, né, esse contraste, esse paradoxo entre a produção científica do Brasil e o número de patentes depositados por ano,
aqui acho que tem um terreno bastante fértil de fortalecimento desse sistema de inovação, naquilo que a gente chama da tripla hélice, né? A aliança entre as universidades, as empresas e as agências de governo, e a utilização mais flexível, mais oxigenada do marco legal da inovação. A gente teve mudanças importantes com a lei de 2016, ampliando muito as possibilidades de contratos e parcerias entre ICTs, e a gente sabe que no Brasil uma boa parte do parque de inovação está nas universidades e nas ICTs públicas. Por outro lado, ainda a forma como essas ICTs transaciona com a iniciativa privada, estabelece parcerias com a iniciativa privada, ainda pode ser bastante ampliada, bastante difundida. A gente vê que há, sim, uma estruturação dos NITs e fundações de apoio, figuras criadas para ampliar o diálogo sobre propriedade intelectual no seio das universidades públicas, mas o mindset ainda pode ser um pouco oxigenado no sentido de estabelecer parcerias de diversas naturezas, explorar melhor as condições dessas parcerias, para que essas soluções produzidas no seio acadêmico possam ser escaladas para o mercado e beneficiar a sociedade como um todo. Eu lembro que, uma vez, há muitos anos, eu ouvi uma palestra do diretor da Agência de Inovação da USP, relatando o número de patentes que a universidade tinha depositado e as suas impossibilidades dentro da estrutura da universidade de estabelecer licenciamentos para essas patentes, mesmo próximo ao prazo de expiração. Ele mencionou sindicâncias, dificuldades, porque havia todo um questionamento, por exemplo, do preço estabelecido no licenciamento. Mas tudo isso para dizer que a gente tem um marco legal modificado já desde 2015, e depois 2016, com a mudança da lei, mas essas possibilidades ainda são pouco exploradas. Então, há muita oportunidade de fortalecimento nessas parcerias, de desenvolvimento dessas trocas, para que a inovação que a gente é capaz de produzir possa chegar ao mercado e se ampliar em termos de conhecimento na sociedade no geral. Eu só queria fazer uma pergunta adicional, Letícia, e você ampliou o debate, quer dizer, ampliou a pergunta, né? Mas tanto a OMP quanto o escritório americano e outros escritórios fazem muita menção às campanhas de conscientização nas escolas e junto à sociedade num sentido mais amplo. Você acha que isso funciona? Tem a ver a sociedade num sentido mais amplo, escolas terem informação sobre propriedade intelectual? Educação sobre propriedade intelectual é sempre muito bem-vindo. E é claro, bom, escolher os foros adequados para que esse debate se estabeleça e muito esclarecimento dos conceitos, porque a gente ainda vê os institutos de propriedade intelectual sendo tratados na mídia de uma forma muito ideologizada, muito binária, né, do bonzinho e do malvado. Quer dizer, ampliar o debate nas escolas, na mídia, nos veículos de comunicação, certamente é uma função que não só a BPI, como outras associações se propõem a fazer para enriquecer e trazer mais esclarecimento sobre cada um desses institutos e como eles podem ser utilizados. Legal. Alguém quer fazer alguma observação para eu seguir? Nosso tempo é de 1 hora, né? Então a gente vai tentar ser um pouco objetivo, mas está aberto aí mais alguma intervenção. Então eu vou seguir com o Roberto. E a pergunta do Roberto foi sobre o Tratado de Budapeste, que o Brasil... Bom, eu vou fazer a pergunta, né, para a pessoa que estiver assistindo entender o que se trata. Como a legislação brasileira de cultivares e biotecnologia se adaptará ao Tratado de Budapeste, na OMP, do qual o Brasil está aderindo? Que mudanças podem ser vislumbradas? Roberto, a gente sabe que tem aí algumas instâncias para serem superadas, né? O Brasil parece que precisa ter uma autoridade depositária, né, para fazer essa adesão ao tratado. Aí eu queria que você colocasse isso, quais são as dificuldades que temos pela frente. Obrigado, Rubenê.
Queria, antes de tudo, agradecer à BPI pela organização de mais essa mesa redonda, especialmente a Érica, sempre no comando dessas iniciativas, apoiada aí por toda a nossa equipe. Queria saudar também meus colegas aqui e dar as boas-vindas aos participantes dessa mesa redonda, cujo objetivo é colocar algumas perspectivas de nós que somos operadores da propriedade intelectual, fazer esse intercâmbio de conhecimento com os colegas, né? E, obviamente, estabelecer um debate aqui para que a gente consiga evoluir nos temas que são propostos. Beni, voltando à sua pergunta, eu acho que é importante, antes de tudo, a gente dar um pouco de contexto, né? Porque o Tratado de Budapeste é um assunto extremamente técnico, específico. Propriedade intelectual já é um nicho, né? Tratado de Budapeste é um nicho dentro do nicho, né? Então, para dar um pouco de contexto a todos, eu vou começar falando dos objetivos desse tratado, né? E da intenção do Brasil em assinar esse tratado. O que é que se pretende com isso? Resumidamente, até para beneficiar o tempo e não avançar prejudicando os colegas, né? Os objetivos são basicamente dois: a redução de custo e a simplificação do processo administrativo de obtenção de patentes em material biológico no Brasil, né? O Tratado de Budapeste é um tratado que foi inaugurado em 1977 pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a OMP, né? E hoje conta com 89 países signatários, né? Nos 20 artigos desse tratado, entre outras coisas, são estabelecidas as regras para a criação do que se chama na sigla em inglês de IDA, os IDAs, ou International Depositary Authorities, que são autoridades internacionais aprovadas e credenciadas pela OMP para recepção de material biológico que é mencionado no pedido de patente. A obrigatoriedade no Brasil de se depositar junto a um IDA, um material biológico, vem da necessidade de suficiência descritiva do pedido de patente, que está prevista no artigo 24, parágrafo 1º da nossa Lei de Patentes, né? Então, recapitulando, a suficiência descritiva em combinação com material biológico, como todos sabem, é necessário que se explique, caracterize e defina, né, o material biológico que é essencial àquele pedido de patente, né? Como se trata de uma matéria viva, além da descrição textual por figuras e imagens, é necessário também a coleta, guarda e manutenção desse material biológico para eventual comparação futura, né? E determinação até mesmo da novidade e da atividade inventiva e da correspondência, né, entre aquilo que está sendo descrito no pedido de patente e aquilo que foi apresentado como material biológico. A assinatura do Tratado de Budapeste é um primeiro passo para o estabelecimento de regras de criação no Brasil dessa instituição IDA que eu acabei de mencionar há pouco para todos vocês, né? Então, é uma condição essencial para a criação do IDA a assinatura do Brasil ou a adesão do Brasil a esse Tratado de Budapeste, né? A inexistência de uma IDA no Brasil obriga os inventores brasileiros a remeter o seu material biológico para os IDAs do exterior. E como eu falei no início, né, sendo a redução de custo um dos objetivos, a criação do IDA busca exatamente reduzir ou até eliminar o custo de envio desse material biológico para uma IDA do exterior, né? Obviamente, o custo desse transporte, o custo do depósito e o custo da manutenção desse material biológico no exterior. Eu queria mencionar também que já houve discussões acerca da criação de IDAs no Brasil lá atrás, em 1997, quando entrou em vigor a nossa atual lei de propriedade industrial, né? Naquela época, chegou-se à conclusão que seria fundamental a criação de IDAs, porém, IDAs que fossem diretamente vinculados ao INPI. Houve outras iniciativas também no mesmo sentido,
lá por volta de 2009, quando se discutiu a criação dos Centros Brasileiros de Material Biológico, CBMB. Essas discussões começaram em 2009, mas aí por questões técnicas e administrativas o projeto foi descontinuado em 2014. Atualmente, a adesão do Brasil ao tratado depende da aprovação de uma legislação respectiva. E, em termos de tramitação dessa legislação, o que nós temos é um projeto de lei, o projeto de lei 466 de 2022, que, pela última pesquisa que eu fiz, ainda se encontrava na Câmara dos Deputados, sem ter sido votada ainda. Então, resumindo aqui a questão do Tratado de Budapeste, Rubeni, eu espero ter respondido completamente aí a sua pergunta, né? Trata-se de uma matéria que busca a redução de custo e simplificação de processo administrativo para obtenção de patente relativa a material biológico no Brasil, a inexistência de uma autoridade credenciada pela OMP no Brasil obriga os inventores brasileiros à remessa desse material e, obviamente, arcar com os respectivos custos aos IDAs que estão situados no exterior, né? E, em termos de retrospectiva, o tratado ele data lá de 1977, foi criado pela OMP e atualmente tem 89 países signatários, contando com 20 artigos na sua integridade. Eu creio que era isso, pelo menos para introduzir o assunto e iniciarmos eventualmente um debate. E, novamente, aí eu agradeço à BPI, aos colegas e ao Rubeni pela pergunta e fico aberto ao debate posterior. Obrigado. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta para o Roberto? Se tiver alguma questão aí, pode falar agora. Eu vou passar para a terceira. Estou pensando depois, se alguém quiser voltar a algum tema, tudo bem, também dá. Bom, a terceira pergunta ficaria com o Marinello. Eu não sei como é que tecnicamente se faz isso, mas é um vídeo. Aí eu acho que a Érica... Pode fazer a pergunta que a gente vai rodar o vídeo, Tá. Rubem. Então, a pergunta para o Marinello era sobre o decreto legislativo 118/23, que contém acordo entre países do Mercosul, né, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, para proteger as indicações geográficas originárias, né? Então, a pergunta era como o Brasil vai se ajustar a esse decreto legislativo. E aí o Marinello não estava em trânsito e não pôde comparecer nesse momento, então ele mandou esse vídeo. Olá pessoal, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas, não consegui estar aí com vocês ao vivo. Tenho certeza que o debate está sendo muito proveitoso em razão do altíssimo nível dos participantes hoje. O tema trazido pelo Rubeni aqui é espinhoso. Lembro que o acordo do Mercosul foi assinado em dezembro de 2019 em Bento Gonçalves por Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Ele traz novidades relevantes, não apenas para a extensão de direitos envolvendo IGs no âmbito do Mercosul, mas também sobre regras para depósito de marcas idênticas ou semelhantes às IGs. O objetivo geral do acordo, é bom lembrar, é a proteção mútua das indicações geográficas nesses países que eu mencionei. A proteção ela vai se concretizar através de uma resolução que será publicada pelo Mercosul ainda, contendo uma lista das IGs, ou seja, cada um dos países contribuirá indicando para a lista suas próprias IGs. Os detalhes de como isso vai funcionar, a indicação das IGs, a atualização dessa lista ficará a cargo de cada um dos países e certamente o INPI vai trabalhar numa resolução específica para o tema. Nós sabemos todos aqui que um acordo, quando ratificado, possui força de lei. Este acordo, em especial, possui questões bem complexas relacionadas ao conflito entre marcas e IGs, o que vai gerar muita discussão para nós que militamos na área de PI. Eu vou citar duas situações aqui que são controversas do acordo. Uma é que o acordo vai definir que será possível a coexistência de indicações geográficas homônimas, ou seja, que visam assinalar a mesma categoria de produtos ou serviços, e que deve ficar a cargo de cada um dos países estabelecer a maneira que serão diferenciados no mercado. Mas como que isso vai funcionar? Através de acordos bilaterais, por exemplo? Outro ponto, que parece ser o mais controverso, é que o acordo define que não serão registradas como marca
serão registráveis como marca, melhor dizendo, produtos ou serviços similares às IGs previamente indicadas pela lista. Aí que vem, salvo se o pedido de registro de marca for anterior à entrada em vigor da resolução. Essa questão cronológica é perigosa e pode estimular a prática de concorrência desleal. Por exemplo, algumas empresas que correm para depositar marcas semelhantes antes da entrada em vigor do acordo, de forma oportunista, isso vai ser possível ou não? Bem, a gente vai ter muita coisa para debater ainda. Eu agradeço mais uma vez e desejo uma ótima discussão para vocês. Bom, isso aí foi um... Acho que achei importante esse que ele falou das marcas oportunistas, né? Que se aproveitam daquele lapso cronológico para registrar uma marca que já existe. É uma outra forma, né, de transgredir a legislação aí que está sendo ainda feita. Bom, a pergunta agora é para a Patrícia. A pergunta os depositantes nacionais representam menos de 25% dos depósitos totais de patentes no Brasil, sendo que destes as empresas correspondem a apenas 22,5%. O que está faltando para estimular o empresariado nacional a utilizar o sistema de propriedade intelectual? Você que coordena o comitê empresarial, né? Então você está mais perto ali das empresas, não sei quais são as dificuldades, Patrícia. Sim, bom dia, colegas de mesa. É um prazer estar com vocês, pessoas extremamente profissionais aí, relevantes para a BPI. Obrigada, Rubene, pela pergunta. É uma pergunta que eu sempre me faço, até porque eu tenho o desafio de coordenar o comitê empresarial e propor discussões entre as empresas e debates. E, acima de tudo, porque o Sistema Nacional de Propriedade Intelectual no Brasil, ele tem tudo para beneficiar justamente esse stakeholder do sistema de inovação, de economia criativa, que são as empresas. E é baixíssima a adesão, se for ver, das empresas brasileiras. Então, a pergunta aí também, com a minha colega, a mulher aqui de mesa, a Letícia falou também na pergunta de 1 milhão. Então, vamos lá, o que está faltando para estimular o empresariado nacional a utilizar o sistema de propriedade intelectual? Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que o sistema, ele não é efetivo. Então, isso é resultado de um diagnóstico que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Fato é que o Sistema Nacional de Propriedade Intelectual não é efetivo. E vamos lá para o dicionário ver o que significa ser efetivo, né? Efetivo significa ser capaz de produzir um efeito real. Significa estar apto a agir ou a funcionar normalmente. Então, vamos lá. É pesado esse diagnóstico, né? Estamos aí com o Miguel, né? Miguel que leva adiante a estratégia nacional. E eu começo falando desse diagnóstico para dizer, então, né, por partes, da onde vem essa pouca utilização. Então, vamos lá. A primeira coisa é que, para ele ser utilizado, para que se hajam indicadores, né, de empresas, essencialmente, na proteção, no uso de todas as formas aí de direito de propriedade intelectual, a gente tem que ter o conhecimento mínimo em propriedade intelectual. A gente tem que saber que existe, né, propriedade intelectual, e a gente tem que ter, antes de tudo, uma sensibilização. E essa sensibilização, ela perpassa pela noção de relevância. O quão relevante é? Do que se trata a propriedade intelectual? O que significa não fazer uso desse sistema adequadamente? Quais são os entraves ou perdas econômicas quando não se faz uso desse sistema? Criar a cultura de propriedade intelectual nacionalmente não é trivial, não é uma equação simples, pelo contrário, ela é muito desafiadora. E a cultura de propriedade intelectual, ela tem que perpassar-se em vários níveis, né? Várias camadas. Foi citada a questão, né,
E aí, por onde começa? Sim, deve começar pelas escolas, não só pelas escolas, mas por crianças que conseguem, ó, né, ainda muito jovens, identificar. E aí, isso daqui, mãe, é oficial ou não é oficial? Isso daqui é cópia? Isso é pirata? Noções claras de disseminação de crimes contra os direitos de propriedade intelectual. Estar na mídia que tal produto é sinônimo de pirataria, de cópia, de contrafação, de que aquele produto pode causar dano à saúde, pode fazer mal, pode ser uma bebida falsa, pode ter metanol ao invés de etanol, que aquele tênis não é verdadeiro e pode fazer mal para a sua estrutura. Então, isso tudo começa desde muito jovem, em várias camadas da sociedade, para que isso se torne uma cultura, né? Poxa, eu vou deixar de comprar isso, né? Porque eu sei que não está vindo da forma adequada, sendo confeccionado da maneira adequada, né? Que eventualmente aquela pirataria também tem por trás de tudo isso, muitas vezes uma economia ilegal, muitas vezes envolve crimes, droga, tráfico. Então, assim, é uma série de outras questões que perpassam a sociedade. Quando a gente está falando de cultura, sensibilização, relevância, a gente está levando para as crianças que vão ser os jovens, que vão para a faculdade, vão saber que não vão poder xerocar um monte de cópias de livros durante o seu ensino. Eles vão ter a consciência de que, sim, existe lá o direito de autor e que, de repente, aquele direito de autor faz a diferença, ele receber e ser remunerado por aquilo, porque ele trabalhou para fazer aquele livro. Então, passa por questões éticas e morais, né? Que é uma construção que leva tempo. Quando eu abordo essa questão, eu acho que, sim, conversando com uma pessoa maravilhosa que eu conheci, inclusive no congresso da BPI, que trabalha com áreas, né, menos favorecidas, crianças de favela, fala, Patrícia, o quão difícil é levar isso para aquela criança que não tem dinheiro para comprar um tênis, né? De tal marca. Ele vai e compra aquele pirata, ele sabe que pode até ser falso, mas ele tem. Então, vai também da forma como a gente lida com essa situação e do quão a gente também daria ou não valor desde a tenra infância a determinadas questões, né? Que não precisaria estar consumindo algo falso em detrimento de um que é original no valor mais acessível para ele. Então, assim, é complexo. Avançando um pouquinho mais, quando a gente fala de propriedade intelectual, se eu tenho minimamente conhecimento, se as empresas, né, minimamente têm pessoas que dentro dela têm o conhecimento, será que eu tenho segurança jurídica esperada em relação a um país que tem já um histórico, uma segurança jurídica, uma maturidade de propriedade intelectual? Ou será que eu vou investir em PI, vou tratar a PI, vou estruturar dentro da minha empresa, né, contratar bons escritórios, custam caro, e de repente eu tenho uma insegurança jurídica, eu não tenho previsibilidade, né? O que isso significa? Isso significa mais um risco para o empresário que não entende, de fato, né, a fundo que a propriedade intelectual é uma ferramenta que o favorece. A primeira coisa que ele vai pensar é, puxa, é caro, é custoso, eventualmente. Não o depósito em si, porque no Brasil as taxas do NPI são baixíssimas em todos os níveis, mas os custos que tem de contratação de um profissional adequado, de um escritório adequado. E quando a pessoa não tem, a empresa não tem a real relevância da importância da propriedade intelectual para sua competitividade, para sua diferenciação, ele olha aquilo como mais um risco, né? Eu não tenho segurança. Será que eu tenho também... se eu tenho uma empresa e vejo um concorrente meu infringindo uma API minha, como que isso vai ser? Como que a judicialização vai ser? Vai ser ágil? Vai ser rápido? Quer dizer, os juízes estão, né? O judiciário está preparado para isso? Então, a minha pergunta é sim, alguns e poucos. Porque eu, Patrícia, engenheira de formação, já fui preposta em caso de infração, possível infração de propriedade intelectual de uma patente, e o juiz
tentando ele definir se era ou não a mesma coisa, a mesma tecnologia, né? Sem o mínimo embasamento, sem solicitar uma perícia, um perito. Quer dizer, assim, foi vergonhoso, né? Eu que trabalho com PI há muito tempo, com inovação há muito tempo, eu falei, meu Deus, né? Que a gente... E pouco tempo atrás. Então, a gente tem os bons juízes, mas ainda falta e carece. Por quê? Porque será que o judiciário é estimulado, né? A propriedade intelectual é relevante, é interessante para eles? Enfim, temos vários exemplos aí fora do país, né, que esse desafio existiu já, por exemplo, no Japão, eles conseguiram superar. Existem formas de superar isso para que o judiciário se sinta interessado nessa temática. Então, perpassa por muitas outras questões. E, por fim, nessa questão mais macro, de uma visão mais macro, o ambiente de negócio, né? O que significa? A propriedade intelectual, eu gosto muito de enfatizar que ele é um meio, é uma ferramenta, não é o fim por si só. Então, ao ser um meio para quê? Né? É um meio para você agregar valor, é um meio para você, de repente, conseguir afastar os seus concorrentes por um determinado tempo e território, e com isso, né, poder nadar de braçada aí por um tempo. Então, isso tem a ver diretamente com a agregação de valor, seja de uma tecnologia, de um novo produto ou processo, na forma de patentes, ou até mesmo desenhos industriais, modelos de utilidade, etc., como também, né, na economia criativa, né? Hoje a economia criativa envolve globalmente um volume gigante de riqueza, né? E quando a gente está falando desse ambiente de negócio no Brasil, será que ele estimula a criatividade? Será que ele estimula a inovação, o investimento em P&D? Ou será que os riscos são muito grandes, os impostos são muito altos, o empresariado tem que apagar mais fogo muito antes de se chegar numa PI, né? Uma pergunta que eu fiz ao Sebrae. E aí, vocês têm, né, na linha do Sebrae, que atende a pequenas e médias empresas, uma linha de apoio à propriedade intelectual que ninguém usa. Está lá o recurso, não usa. Daí eles falaram assim, pois é, talvez falte disseminação, Patrícia, mas o que a gente mais percebe é que eles estão tão preocupados em sobreviver, pagar a carga tributária, que propriedade intelectual para eles é tão intangível, tão longe da realidade deles, que não dá tempo de chegar nessa temática. Então, né, quer dizer, a maturidade, a segurança do ambiente de negócio faz toda a diferença. Por isso que, quando a gente analisa macro, né, de forma macro, Brasil, é extremamente complexo lidar com a temática, né, lidar com estratégias que envolvam a propriedade intelectual, a questão da inovação, né, do P&D. E eu acho que, do ponto micro, olhando para dentro da empresa, quando a gente conversa com as empresas, da experiência como consultora, né, já trabalhei no ambiente público, já trabalho no ambiente privado há um bom tempo, fui e voltei, quer dizer, esse olhar dentro da empresa, do olhar do ponto de vista interno, independente do tamanho da empresa, né? A gente acha que as grandes empresas multinacionais que que trabalham, operam aqui no Brasil, conhecem tudo sobre a propriedade intelectual. Não. Não. A sua matriz pode ser que sim. Aqueles são pontos focais. Carece também, não generalizando, né? Mas na minha experiência, sim, é um ponto que a gestão efetiva da PI, da propriedade intelectual internamente, ela não está necessariamente associada de maneira estratégica a novos negócios, a marketing e vendas, a parte de P&D. Às vezes ela é vista meramente como uma questão lá do jurídico, que quando cai alguma cláusula de propriedade intelectual, alguém tem que analisar. Alguém daí contrata o escritório, vê o que a cláusula tem a ver, e aí tá tudo bem, mas não entende na profundidade o que significa a propriedade intelectual de forma estratégica para a empresa. Existem, sim, as empresas grandes que operam muito bem propriedade intelectual, que compreendem muito bem em toda a sua totalidade propriedade intelectual, e daí eles encontram não problemas internos de gestão, mas eles encontram uma certa dificuldade de ter aprovação de fora, do exterior, para investimento, muitas vezes, em PI no Brasil.
Assim como eles concorrem com o orçamento para P&D no Brasil, em detrimento a outras localidades que a empresa atua, ela concorre com esse budget interno. Por quê? Porque lá fora a matriz vai avaliar como é que está o negócio aí, como é que está o ambiente, como é que está a legislação, o NPI está funcionando bem, não está? E daí entra numa questão de a empresa brasileira que opera no Brasil ter que justificar, né, que o ambiente está assim, ao assado, para poder, então, proteger internamente. Então, isso internamente é o olhar, né, das dificuldades que propriedade intelectual que existe, de repente, dentro do empresariado. Quando a gente está falando com pequena empresa, esse problema é genérico, né? A Letícia falou um pouco sobre marca. Marca é mais difundida, porque bate lá, né? Direto na cabeça. Aliás, você não precisa ter muitos conhecimentos, porque logo chega um e-mail de algum escritório. Eu falo isso porque meu marido é médico, tem um consultório, e vira e mexe, chega para ele um e-mail falando: olha, você está preocupado com sua marca? Podem infringir sua marca. Então, o bacana é que os próprios escritórios, muitas vezes buscando, né, clientes, abordam aqueles menos avisados. Não que eu não avise, obviamente, meu marido, né? Mas todo mundo sabe que santa de casa não faz milagre, né? Mas, enfim. Então, olhando o ponto macro, o ponto micro. Mas, indo um pouquinho mais adiante, o que falta? Falta profissionais dentro dessas empresas que entendam de propriedade intelectual. Não precisa ser aquele técnico especializado que sabe redigir, sabe toda a parte processual. E para isso tem os escritórios, né? Bons escritórios. Aliás, tem muitos escritórios ruins, mas tem bons escritórios. O que está faltando é o conhecimento estratégico da propriedade intelectual. Né? A propriedade intelectual ser utilizada como uma ferramenta de decisão de negócio, de definição de mercado, de análise de rota tecnológica, de compreensão do concorrente, quer dizer, utilizar a propriedade intelectual, primeiramente, como uma fonte de informação tecnológica, né? Para então, mais adiante, avaliar a questão de proteção, a questão da gestão, a questão de como converter esse ativo, né, em valor agregado. E daí eu entrei nesse aspecto sobre, aí sim, a abordagem. Como se aborda essa empresa para que ela compreenda a real noção da importância da propriedade intelectual. Mostrando que ela pode, ali na frente, não ter liberdade de operação, que todo o investimento dela vai para o lixo, né, para o ralo, né? Então, mostrando os riscos, porque às vezes as pessoas não aprendem, né? Aprendem com a dor, é mais fácil aprender com a dor. Quando chega para mim, consultoria, porque o leite já derramou. Patrícia, é o seguinte, investimos tantos milhões nesse projeto, avançamos, tem 3 anos, e agora a gente descobriu que tem uma API que foi depositada 10 anos atrás, que nos impede de continuar, tá? Empresas grandes, então, essa visão que eu acho que é importante, quer dizer, faltam esses profissionais com uma visão geral da API. E daí? E daí entra a questão da formação de nível superior. Né? A formação de nível superior, eu fiz engenharia numa escola de alto renome. Nunca, durante a minha graduação inteira, eu ouvi falar sequer de patentes e propriedade intelectual. Fui descobrir que existia isso, né, por curiosidade, no meu último ano da faculdade de engenharia, no projeto final de curso, em que a professora pediu: olha, gente, cada um vai fazer um projeto de indústria completo, de equipamento, de instalação elétrica, instalação hidráulica, instalação industrial. E daí eu fui lá e peguei de café solúvel. Falei, pronto, eu sou um brasileiro, vamos pegar de café solúvel, né? E daí, quando eu fui ver, cadê nos livros, né? Não tinha. Eu falei, então, vou procurar. Fui na biblioteca, naquela época eu nem sabia que tinha base de patentes disponível gratuitamente para todo mundo. Não me formei há tanto tempo assim, mas fui lá na biblioteca, a biblioteca, olha só, pediu comute de uma patente alemã, vinda da USP, né? Veio lá o material, poxa, estudei, estava em inglês ainda bem, né? Estudei pela primeira vez ali uma patente. Quer dizer, a formação de nível superior,
administração, engenharia, química, biologia e etc., tem que abordar de forma clara e objetiva a propriedade intelectual, e hoje isso não está dentro das grades. No jurídico, né, no direito, que é o direito, né, você conversa com o advogado passou o quê? Toda a sua formação, ouviu falar em propriedade intelectual, quer dizer, não é uma temática que foi dada a atenção necessária ainda, mas acredito, né, que com a estratégia nacional isso eventualmente mude, muito embora o MEC não participe, né, ali diretamente das questões envolvidas. Não, né, prorrogando o tempo, mas eu queria fechar aqui dizendo o seguinte, né, se somente 22 e poucos % dos residentes são empresas, o restante é o quê? O restante é a universidade e pessoas físicas. Fato é que no Brasil, as universidades elas receberam uma atenção extremamente relevante relacionada à propriedade intelectual no início, de 2000. Eu lembro que eu estava dentro da universidade e foi dada uma atenção, e essa atenção surtiu efeito, né? Não imediato, mas surtiu efeito. A cultura da propriedade intelectual ela foi se instalando dentro da universidade, passou a ser disseminada, passou a ser algo, um aprendizado, que tem muito a crescer ainda, mas foi um aprendizado inicial com relação à propriedade intelectual. Daí você fala assim, poxa, como se aprende? Se aprende quando você tem dinheiro para pôr e aprender, né? Para ter capacitação. Só que, diferentemente das empresas, as universidades públicas passaram a adotar um orçamento específico para isso, que não envolve risco. Se acertou ou não, a API foi depositada. Se vai haver ou não retorno daquele investimento na forma de transferência, não está sendo, de certa forma, cobrado. Então, significa que o risco é mínimo, né? E assim as universidades puderam aprender. Acertar, errar, aprender. Hoje a gente tem algumas universidades que despontam no Brasil em transferência de tecnologia. Quando a gente olha para as empresas, não há espaço. Não há espaço para investimentos que não são claros, ou que não tenham retorno, ou que não se tenha clareza da relevância. O empresariado não pode rasgar dinheiro, então ele tem que entender claramente o quão relevante é, se a forma é adequada de proteção, se ele vai ter segurança jurídica, se tudo aquilo vai ser efetivo, entende? E daí a gente passa a compreender que os riscos, eles têm que ser mitigados e tem que ter políticas públicas que apoiem as empresas a entender um pouquinho mais desse risco e a se deixar levar, né, por erros e acertos para que as coisas aí avancem. E tudo isso tem a ver com sofisticação de mercado. Quando você aposta na proteção, você está apostando que o seu produto ou processo é inovador, ele é inédito. Você já aportou recurso em investimento em P&D. E o que eu observo, Rubem, é que é o seguinte, às vezes as empresas depositam fora do país do que dentro do país, inicialmente. O documento de prioridade, às vezes, é fora do país do que dentro. E a pergunta é por quê? Já falamos de ambiente, já falamos de tudo. A questão é que, muitas vezes, eles falam assim, lá, os meus concorrentes entendem de EPI. Lá eu sei que se eu não tiver EPI, eu vou perder mercado. Aqui no Brasil, onde está a observância jurídica? Se alguém falar que, eventualmente, eu estou infringindo alguém ou que eu não tenho liberdade de operação, isso vai se postergar por muito tempo, né? Talvez seja a questão de levar a sério a API ou não no Brasil, né? E eu acho que tem tudo para se levar a sério. Um exemplo disso aí retomando, né? O Sistema Nacional de Propriedade Intelectual foi estudado, né? Um trabalho grande feito aí pelo governo federal de identificação das causas, foram, se eu não me engano, 9 macrocausas identificadas para que o Sistema Nacional de EPI passe a ser efetivo, e dessas 9 macrocausas se desdobraram em 7 eixos estratégicos. E responde a sua pergunta, os 7 eixos estratégicos respondem. Então, vamos lá, quais são esses eixos da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual? Disseminação, formação e capacitação.
Sem conhecimento de EPI, a gente não avança, em todos os níveis. Propriedade intelectual para competitividade e desenvolvimento, ou seja, aplicação efetiva da API para que gere riqueza e valor, né, dentro das empresas e dentro, enfim. Governança e fortalecimento institucional. Sem isso, sem instituições fortes no Brasil, a gente não tem o avanço, a agilidade necessária, que o Miguel vai falar mais adiante, do NPI, de todos os outros escritórios oficiais no Brasil que respondem por PI, que é o MAPA e assim por diante. MAPA, que é de agricultura para cultivar. Patrícia, desculpa te interromper, é que nosso tempo está acabando, nós temos Desculpa. 1 hora e faltam 3 pessoas para falar e não sei como é que a gente vai ter que talvez estender um pouquinho. Eu queria Tá que você... bom, então eu já encerro aqui dizendo o seguinte, que era a minha finalização aqui dos 3 pontinhos, que é justamente a própria execução da estratégia, se for, né, da maneira adequada, considerando a observância jurídica, a inserção do Brasil no contexto global, eu acredito que daí sim as empresas estarão mais aptas e mais estimuladas a utilizar o sistema de propriedade intelectual. É isso, obrigada, Rubem, desculpa pelo tempo. Não, tudo bem. Eu só queria acrescentar uma coisa sobre a excelente, né, apresentação aí da Patrícia, que no fundo, me dá a impressão que o empresário, ele não vê, uma coisa que ela falou, ele não vê o retorno. E uma coisa que sempre me intrigou na propriedade intelectual é a falta de dados econômicos, objetivos sobre as empresas. Assim, o INPI ele tem muita informação, mas ele não tem informação econômica. Então, a BPI encomendou um estudo para um economista, nós fizemos 2 estudos, um com um economista e o segundo, que é o Antônio Márcio do Ainaim, sobre um viés econômico da questão da propriedade intelectual. Ali, ele mesmo, o economista, ele sentia falta de dados econômicos sobre isso. Então, a propriedade intelectual é uma questão muito ainda jurídica. Eu acho que não há uma compreensão econômica disso. Eu acho que a Patrícia falou muito bem, o empresário não vê o número, ele vê na coluna da despesa, ele não vê na coluna da receita. Mas isso é uma observação assim de quem está mais de fora, né? Embora esteja também dentro. Podemos passar para o Tarso? Acho que é o Tarso agora. Né? Acho que o Miguel levantou a mão. Oi? O Miguel levantou a mão, acho que queria falar. Oi, Rubeni. Comentários rápidos, menos de 1 minuto. Por favor, A vai chegar logo a sua... Eu sei, a Patrícia mencionou o MEC. O MEC ele acaba de ser incluído no GIP, o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, e a ideia é trabalhar justamente as questões de educação da propriedade intelectual juntamente com eles. Essa questão de disciplinas obrigatórias é bem difícil de ser implementada, né? Mas a gente pode discutir outras propostas em eventual impossibilidade dessa. E sobre impactos econômicos, só destacar que tem também um estudo de NPI, impactos econômicos dos setores intensivos em propriedade intelectual, que tem resultados bastante interessantes, é inclusive utilizado como uma das metas e indicadores da estratégia. Ok. Talvez precisamos divulgar um pouco esses dados, né? Rubeni, eu tiro meu tempo depois, mas eu não queria deixar de falar aqui, porque a Patrícia, a Letícia e agora o Miguel levantaram a questão da educação, que é fundamental. Eu queria só contar um caso para a gente ver como a questão da própria lógica de visualização da API muda depois o futuro do desenvolvimento do país. Eu estava agora na IPPI, né, no Congresso em Istambul, conversando com uma colega americana que estava apreensiva porque tinha que voltar para casa para ajudar a filha num projeto do ensino médio. Que bom, né? Você pensa numa feira de ciências, uma coisa mais simples. Qual é o projeto? Não, ela tem que depositar uma patente. Oi? Depositar patente? É um projeto importante, porque isso vai para o application dela para a universidade. As universidades de ponta estão muito difíceis e ela tem uma invenção e quer depositar a patente. Então, você vê que no ensino médio, a pessoa já tem a visão da importância da patente para o seu desenvolvimento pessoal
E aqui a Patrícia compartilhar algo que todos sabemos, às vezes no ensino superior nós não temos essa visão. Então, é uma anedota aqui de um caso real, mas que acaba espelhando o nosso dia a dia. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, eu vou fazer a pergunta para o Tarso. A pergunta para o Tarso foi: qual o caminho de conciliação entre a inteligência artificial e a propriedade intelectual para a proteção dos direitos de propriedade intelectual? Bom, obrigado, Rubeni, pela pergunta. Bom dia a todos, né? Queria agradecer a BAP pelo convite, e é uma honra para mim poder dividir essa roda de conversa, né, com tantos ilustres participantes. E aqui nós temos mais uma pergunta de R$1 milhão, né? É uma pergunta difícil. Eu só faço pergunta cara. É engraçado que a gente vê, quem conseguiu observar o vídeo da BPI, a gente vê que a propriedade inteligência artificial já está lá como um tema que vai ser debatido, né? Tem sido uma fonte inesgotável de debate, né? Então, se a gente fizer uma rápida histórica, a gente vê que há 2, 3 anos atrás a gente estava discutindo sobre se a criação, né, da inteligência artificial poderia ser protegida. A gente teve, né, a parte de eleitoral, a gente teve aquele caso do Davos, né, que foi um sistema de IA que foi nomeado como inventor, né, e que foi negado na maioria dos países, inclusive no Brasil, né. Esse ano a gente teve bastante discussão sobre a utilização, né, de obras protegidas por direito autoral no treinamento de sistemas. A gente teve o boom da IA generativa, né, todo mundo falou sobre ChatGPT, sobre outras, né, Midjourney, criadores de imagem. E ano que vem, com certeza, teremos mais debates sobre inteligência artificial, né? É uma fonte inesgotável de debate, né? Mas eu acho interessante a gente pensar que a IA, né, não existe um antagonismo real com a propriedade intelectual, né? Na verdade, a IA é uma ferramenta. A gente vê que tanto nós, operadores, né, dos sistemas de TI, quanto o INPI, quanto as empresas inovadoras, elas utilizam a IA a favor da criação da propriedade intelectual, né? A gente vê hoje em dia que a IA é utilizada como classificador de patentes, a gente tem a tradução de máquina, a gente tem buscas de patentes. Então a gente vê que a IA também está aqui para ajudar a propriedade intelectual. Então é legal a gente pensar isso, né? É claro que ela é uma ferramenta, e toda automação, ela geralmente, né, em algumas situações, né, ela cria uma concentração de poder, talvez, e isso pode criar alguns desequilíbrios no mercado que geram essas disputas, né? Tanto pensando em propriedade intelectual quanto pensando em outras áreas. Mas a gente vê que os dados hoje em dia é a novo grande valor, né? E é engraçado que uma vez eu vi uma palestra de um economista e ele fala que, por exemplo, o petróleo ele é mais valioso conforme a sua escassez, né? E o dado não. Quanto mais dado você tem, mais ele vale, né? E essa grande concentração de dados é o que tem gerado um grande poder na mão de talvez poucas empresas de tecnologia, né? E esse poder é a fonte da inteligência artificial, da capacidade da ideia generativa, né, de usar esse conjunto de conhecimentos, né, que sempre foram utilizados pelas pessoas, né? A gente sempre leu obras, se inspirou e fez as nossas próprias criações, né? Mas a partir do momento que isso é colocado nesse poder de escala da IA, isso possivelmente se torna um problema, né? E para algumas pessoas isso se tornou um problema, tanto que isso virou litígio esse ano, né? Então é uma questão difícil, né? E que ela vai além da propriedade intelectual, de como que a IA vai moldar, né, a nossa sociedade, digamos assim. Mas voltando um pouco para o tema da propriedade intelectual, eu acho que é importante, né, um dos pontos, assim, para mim, um dos caminhos, né, como a gente está falando muito sobre conscientização, é a conscientização de entender como funciona, o que é inteligência artificial. A gente fala muito também sobre a conscientização de patentes, mas eu acredito, né, que existem projetos de lei sendo discutidos, e será que essas pessoas, esses tomadores de decisão, eles entendem, né, minimamente como que a informação ela é utilizada pela IA para produzir um resultado, né? Então, a minha sugestão aqui também, assim como a Patrícia falou, que não é que todo mundo tem que saber redigir uma patente, nem todo mundo precisa saber programar uma inteligência artificial, mas essas pessoas precisam entender um pouco como isso funciona, né, para você poder ter uma opinião crítica sobre se você utilizar uma obra protegida como uma fonte de dados, isso é algo
que é que vai contra o fair use, né, o uso justo daquela obra protegida, ou não. Né? Essas pessoas que vão estar decidindo isso, elas precisam entender minimamente o que é o sistema de IA. Né? Lá atrás, a gente tinha a inteligência artificial como um classificador, né, como fazendo previsões, agora a gente tem a IA como criadora de conteúdo, até certo ponto. Né? Será que todo mundo precisa ter contato com o IA? Né? Se a gente pensar nos últimos, não sei, 15 anos, a minha geração, eu tenho 34 anos, a gente usou o computador e a gente chegou ao momento que todo mundo precisava saber mexer no computador. Né? Eu acho que a gente vai chegar num momento que todo mundo precisa saber usar a inteligência artificial. Né? Para você poder ser mais produtivo, otimizar o seu tempo. Né? Então, a gente precisa que as pessoas tenham contato e tenham conhecimento de como isso funciona, por mais que você não saiba criar uma nova IA. Né? Então, eu acho que a conscientização é um ponto. Né? Eu acredito que alguma forma de transparência e regulação seja necessário, sim. Né? A gente vê a IA, e aí, novamente, né, quando a gente fala disso, a gente acaba passando um pouco além da propriedade intelectual, mas decisões muito importantes podem ser tomadas pela IA. Né? Então, lá fora, em outros países, aqui no Brasil, existem projetos de leis que pessoas já estão discutindo, né, até que ponto você precisa dar a ciência para as pessoas de que aquilo está sendo trabalhado por uma IA, até que ponto a inteligência artificial precisa ter uma rastreabilidade. Né? Então, por exemplo, será que você precisaria dar a ciência de que tipo de informações foram utilizadas para você chegar naquele output? Né? Isso seria uma forma que possivelmente os detentores de direitos autorais gostariam, né? Que assim você teria a rastreabilidade de, olha, a minha obra foi utilizada como parte do input para chegar naquele resultado. Né? Mas será que isso é viável na prática? Né? Se a gente pensa em bilhões de dados que são utilizados para você treinar um ChatGPT da vida, né? Será que você conseguiria ter essa rastreabilidade de tudo? Né? E a gente sabe que o processo é um processo iterativo, né? Com várias e várias modificações. Será que aquela informação conseguiria estar claramente rastreada? Né? Com relação à API, algumas pessoas falam sobre a ideia do que eles chamam de opt-out. Né? A minha obra autoral, eu poderia ter o direito de dizer, olha, eu não quero que isso seja utilizado para treinar uma IA. Né? Algumas pessoas têm defendido isso, o que poderia fazer muito sentido, talvez, por exemplo, para questões mais artísticas, né? de talvez uma imagem, um quadro, uma música. Mas será que se a gente pensasse num sistema de recomendação médica, né? E vamos dizer que existisse um estudo super importante sobre diagnóstico de câncer, e vamos dizer que aquele autor dissesse, eu quero que meu trabalho não participe. Né? Seria razoável para o progresso, né, que aquele artigo tão importante ficasse de fora para um sistema de diagnóstico? Né? Então, e quem que balizaria quais informações que ficariam dentro e fora? Né? E lembrando que, atualmente, se você coloca uma divulgação na internet, qualquer pessoa pode acessar aquilo, se inspirar e produzir um resultado. Né? Então, seria diferente para o treinamento de uma IA? Né? Então, é uma questão complexa. Né? Quando a gente fala de inteligência artificial e de futuro, a gente tem mais perguntas do que respostas. Né? Eu acredito que, voltando talvez um pouco para o INPI, né? Eu acho que, pensando em patente, eu acho que a gente precisa de examinadores especializados, a gente precisa que as patentes sejam concedidas mais rápido. Né? Isso é uma dor, né, latente que a gente tem aqui no Brasil, mas quando a gente pensa nesses sistemas, né, que evoluem tão rápido, né, não é razoável a gente pensar em patentes em 7, 8 anos. Então, né, talvez até puxando um gancho com a Patrícia, quando a gente pensa na área de software, de tecnologia, essas empresas realmente não veem valor. Né? Por que eu vou depositar essa patente quando isso for eventualmente começar o exame, isso já está obsoleto? Né? Então, quando a gente pensar nesses pedidos chegando para o NPI, a gente vai precisar também de multidisciplinaridade, né? Porque geralmente a gente tem áreas que conversam. A IA sozinha ela vai estar aplicada na mineração, na agricultura, no diagnóstico médico. Né? Então, será que o INPI está preparado, né, para analisar esses pedidos de patente? Então, a gente sabe que existe alguns projetos, né, para o INPI analisar as patentes mais rápido, existe agora um concurso público. Né? Então, vamos torcer para que a gente consiga
acelerar um pouco esse processo. A gente sabe que outros escritórios também encontram esse desafio, porque a tecnologia da informação ela realmente evolui rápido demais para os padrões do direito. Né? Isso é um fato, isso não é um problema só do Brasil, mas eu acho que o Brasil está até mais lento do que o aceitável, digamos assim. Né? Então, eu acho que são muitas perguntas, né, que acho que eu vou deixar aqui como em resposta à sua pergunta, Rubeni, mas eu entendo que é uma questão que vai além da propriedade intelectual. Né? Até que ponto a sociedade vai abraçar a inteligência artificial como uma ferramenta que vai substituir parte das coisas, que vai entrar como um auxiliador de decisões. E eu acho que hoje em dia a gente já utiliza muito, né? A IA já direciona, quando a gente pensa em conteúdo direcionado, né? A gente vê o que algoritmos querem que a gente veja. Né? Então, assim, a gente poder refletir um pouco o quão a IA vai fazer parte do universo de PI, eu acho que também faz muito de o quão a sociedade quer, né, ser direcionada por algoritmos, de uma forma geral. Mas eu acredito que passa também por alguma regulação. Eu acho que a regulação em excesso, historicamente, não costuma funcionar, né? Mas precisamos de uma reflexão ampla, eu acho que está tendo, e o Brasil tem a oportunidade, né? O INPI, principalmente pensando em propriedade industrial, mas também a propriedade intelectual, a gente tem a oportunidade de assistir os debates que estão acontecendo lá fora, né? Para a gente tentar já aprender com os erros que estão sendo cometidos lá fora, para a gente conseguir entrar nessa discussão com alguma maturidade já a partir dos erros, né, dos países, vamos dizer, que estão na vanguarda dessas discussões. Tarso, um amigo meu fez lá uma consulta no ChatGPT para produzir um vídeo sobre a dolarização da Argentina, da economia da Argentina. Uhum. Aí saiu lá um vídeo, esse meu amigo é economista, e ele disse que o vídeo estava excelente, não tinha nenhuma barbaridade, não tinha nenhuma bobagem, e ele ficou assustado, porque ele disse assim, pô, eu levaria um tempão para produzir isso. E quem é o autor disso? Quem é o dono dessas imagens? Se ele pegar esse vídeo e comercializar como um produto dele, alguém vai dizer que não é dele? De quem é isso? São perguntas que estão assim deixando as pessoas inquietas, né? E é apenas o começo, porque é claro que tem muita previsão apocalíptica, mas a inteligência artificial, ela alguns acham que ela vai começar logo a andar com as próprias pernas, ou seja, a generativa, né? Inteligência artificial generativa. Então, é um mundo que a propriedade intelectual vai ter que repensar um pouco algumas coisas. Regulação, claro, acredito que vai ter que ter uma regulação também, mas são as minhas questões assim também, só para colocar aí para o grupo. Eu acho que agora é a vez do Rafael, né, Rafael? Como a API pode atuar como diferencial competitivo das startups em relação às grandes companhias inovadoras? Quer dizer, aí a gente está falando de concorrência também, né? Rubeni, muito obrigado pela pergunta, obrigado à BPI por abrir esse espaço para a IPPI também falar um pouco, e talvez até com uma perspectiva um pouco internacional, mas eu queria até já começar usando uma imagem que a gente viu aqui, o Marinello ali na COP28, e acho que a gente tem hoje na sociedade, no nosso planeta, alguns desafios, alguns problemas técnicos a serem resolvidos. Né? Como é que a gente consegue produzir energia limpa para 8 bilhões de pessoas? Como é que a gente consegue alimentar 8 bilhões de pessoas usando de forma sustentável os recursos que temos? Como é que a gente consegue cuidar da saúde de 8 bilhões de pessoas? Quem é que vai, de fato, estar à frente disso, de achar essas soluções técnicas? E eu acho que esse é um ambiente propício aquelas entidades que são catalisadores de inovação e desenvolvimento, que são as startups. Eu acho que as startups entram muito nesse nicho, com essa possibilidade desse dinamismo que elas têm
de catalisarem essa inovação dentro desse mundo atual com tantos desafios que nós temos. E quando a gente fala de direitos de PI e startups, acho que todos aqui concordamos da importância da propriedade intelectual, mas o que a gente vê também é que, verdadeiramente, em grande parte dessas startups, os intangíveis que elas produzem são o grande valor inerente a essas empresas. E aí, você tem uma startup que está ali começando, às vezes incubada numa universidade, às vezes, enfim, de algum modo ainda em momentos precursores da sua entrada no mercado. E como é que ela pode fazer frente, né? Você colocou bem aí essa questão das grandes empresas, grandes conglomerados, e como é que ela vai poder, de alguma forma, se proteger. Isso tem tudo a ver com a proteção dessa inovação, com a proteção dos diversos direitos de PI que podem estar envolvidos naquela atividade inovadora da startup. E acho que faltam, às vezes, você mencionou, Rubeni, dados mais econômicos. Miguel levantou essa questão de o INPI já ter alguns estudos e outros estudos estarem sendo produzidos, mas eu chamo a atenção ainda nessa perspectiva um pouco internacional de um estudo que acabou de sair mês passado, do IPO, sobre esse ambiente de startups. E tem alguns dados que eu, lendo o estudo, achei interessante trazer aqui para todo mundo, e tem um que é bem interessante, que fala que as startups, e mais no ambiente europeu, né, que foi o olhar do IPO. O IPO é o Escritório Europeu de Patentes, e eles verificaram que as startups que possuem ao menos 2 direitos de PI, na sua fase inicial, tinham 10 vezes mais chances de obter financiamento que as demais. E também observaram que 30% das startups na Europa já tinham algum tipo de PI. E por que isso é importante e isso é um diferencial? Porque essas startups, muitas vezes, dependem do investimento, às vezes, de um venture capital, de um capital que está ali de risco, mas que é necessário para o desenvolvimento da atividade, aquela atividade que se inicia, e muitas das quais não vão dar em nada, e muitas outras que vão virar os famosos unicórnios, né? E a verdade é que esse investimento, que é fundamental para a startup, ele precisa, de alguma forma, de proteção, de segurança jurídica. A Patrícia falou tanto da segurança jurídica, então, não só as grandes empresas precisam dessa segurança, mas as startups ainda mais. E elas precisam dessa segurança jurídica para poder se financiar, se capitalizar, porque esse capital, evidentemente, quer um retorno. Ainda que seja um retorno de longo prazo, ele quer um retorno. E esse retorno é dado com essa proteção, com a proteção obtida nos direitos de PI. E o Tarso mencionou essa questão da velocidade, enfim, do exame e essas questões. Eu acho que é evidente que a gente chegou num quadro de 8 anos, que era um quadro não desejável, mas as tecnologias também precisam de maturação. As startups precisam de segurança jurídica para fazer frente aos desafios de mercado, inclusive concorrer com grandes empresas, mas também precisam do tempo para amadurecer aquela tecnologia e entender até o que ela quer proteger de fato. E esse tempo de maturação é fundamental até para verificar depois como ajustar reivindicações, o que é de fato interessante ou não. Tudo isso é fundamental numa vida de uma startup, principalmente aquelas chamadas as deep tech startups, que são aquelas startups que são fundamentalmente ligadas à pesquisa, a inovações de alta tecnologia, muito ligadas à biotecnologia, muito ligadas à mobilidade, muito ligadas à nanotecnologia. Tudo isso acaba fazendo parte desse ambiente inovador das startups. E, vendo ali também essa experiência europeia, você tem na Comissão Europeia um fundo específico para as chamadas SMEs, né, como eles chamam lá, que são as pequenas e médias empresas, que é ali onde está
onde estão as startups. Então, eles também contam com um financiamento que muitas vezes está ligado até com essa proteção à inovação, ao desenvolvimento. E dentro dessa pesquisa também tem dados interessantes da OCDE, que traz esse aumento bastante grande pós-Covid do investimento de venture capital em startups. Para a ciência de todos, essa pesquisa da IPO estava muito ligada com uma plataforma que eles estavam lançando, que chamava Deep Tech Finder, em que eles têm informações ali sobre... é um painel interativo com informações sobre as startups que já estão com algum grau de amadurecimento, já prontas para receber esse tipo de investimento. E aí é interessante fazer uma comparação, por exemplo, com o que a gente teve aqui no NPI da vitrine de PI, e com a lógica que é um pouco diferente. A vitrine de PI, que acho até que já se encerrou, trazia uma lógica de, bom, cria-se a tecnologia para fins de comercialização da tecnologia. É uma licença, a venda, a cessão. Já essa outra plataforma da IPO tinha a visão do cria-se uma plataforma para atrair investimento para aquelas startups, porque elas não necessariamente querem vender, elas não necessariamente querem licenciar, não sei, depende da tecnologia, mas elas precisam de investimento. E como é que a gente consegue fazer esse matchmaking, né? Como o NPI chama, às vezes agora até com as tecnologias verdes, esse casamento entre o investidor e a startup que desenvolvia aquela tecnologia. Então, enfim, é algo recém-lançado, não sabemos se vai ter sucesso ou não, mas a diferença da lógica que me faz chamar atenção para essa plataforma. E não é que o Brasil seja diferente. Eu acho que muitos aqui já atendemos pequenos inventores que chegam nos nossos escritórios e eles já chegam com o nome da tecnologia, do produto. Não, quero também registrar a marca porque eu já dei o nome. Quando a pessoa nomeia a sua invenção, é porque ela quer desenvolver aquilo. Ela se apropria daquilo. Então, na verdade, ela não quer ceder àquela tecnologia. Claro que se alguém oferecer um grande valor, ela vai acabar cedendo, mas às vezes ela quer, de fato, desenvolver mercadologicamente. É um filho para ela. Então, ela batizou a tecnologia, inclusive. Então, esse viés de empreendedorismo, esse viés de investimento, de criar uma segurança jurídica que permita um desenvolvimento, um amadurecimento da tecnologia envolto a uma segurança que permita que o investidor também naquela startup possa ter o retorno do seu investimento. E quando se pensa em investidor, não necessariamente estamos pensando naquelas grandes fortunas, estamos pensando, às vezes, em fundos de pensão. Dinheiro de, às vezes, professores de um fundo de pensão de um país estrangeiro que está investido ali para a aposentadoria dele e que precisa ser remunerado. Então, essa segurança, essa garantia de que aquilo vai poder ser desenvolvido e vai gerar frutos é fundamental. E eu acredito que essa possibilidade de uma proteção tranquila e num ambiente propício à proteção é fundamental para que as startups possam fazer frente a um ambiente já muito desafiador de entrar no mercado, ser uma nova entrante num mercado em que está ali bastante povoado por grandes empresas que já têm um capital de investimento. Acho que esse é um ponto fundamental. E, só para terminar, não podia deixar de falar, foi um ponto levantado pela Letícia, que tem muito que ver, que eu acho, com as startups, dessa pergunta de, poxa, como é que a gente consegue ter 400 mil pedidos de registro de marca e só 27 mil pedidos de patente? Quando a gente olha para esses pedidos de marca, a gente vê que muitos deles são pequenas empresas, são pessoas físicas que na verdade, às vezes, por trás dela tem uma startup, e startup pode ser uma empresinha de uma comunidade ali que está começando em alguma coisa. Não precisam ser as nossas startups que viram Uber ou que viram iFood. Tem vários níveis de startup.
E aí, por que que será que existe essa diferença? Me parece, do que eu enxergo muito, a questão que está ligado ao que a Patrícia levantou de proteção efetiva, mas o efetivo tem que ver também com a confiança. A partir do momento que o NPI começou, dentro de um prazo razoável, que foi um prazo de 1 ano, que para marcas é muito mais simples, conceder direitos, em lugar dos 7 anos que havia lá no início dos anos 2000, o empresariado começou a ver valor e começou a ver confiança naquilo. E se eu confio naquilo, se eu confio no sistema, eu uso o sistema. Então, acredito que a partir do momento que o empresariado comece a ver e ter confiança no sistema de patentes, que hoje não é mais aquele sistema de 8 anos, hoje você tem uma série que já são bastante úteis, processamentos acelerados, preferenciais e uma série de oportunidades de agilização, você começa a gerar confiança. E essa confiança não precisa nem estar ligada a uma alteração legislativa. Basta, na verdade, ter, isso sim, uma boa estrutura para o nosso NPI. O NPI Marcas, ele tem hoje estatura de um IP5, de grandes escritórios com 400 mil depósitos. Se vocês pegam o EUIPO tem 175 mil depósitos de marcas, nós temos 400 mil. Tudo bem que ela é multiclasse, mas ainda que você dobre isso, você está no pau a pau. Se você vai para o NPI patente, são 27 mil contra um IPO com quase 200 mil. Aí é uma diferença muito significativa. E eu acho que isso está muito ligado à confiança e à estrutura mais do que qualquer outra coisa. E isso é fundamental para um ambiente de inovação propício ao desenvolvimento das startups, para que elas possam fazer frente, na minha opinião, aos outros desafios que elas enfrentam e, quem sabe, aí responder às grandes dificuldades técnicas que vamos ter no nosso planeta e no nosso desenvolvimento. Rubeni, muito obrigado. Era essa pequena fala que eu tinha aqui preparado. Muito obrigado, Rafael. Muito legal. Cada um dos palestrantes tem, assim, colocou coisas que poderiam ser, né, debate, um tema para um debate da Patrícia, da Letícia, e vários, né? Mas parece que você meio que passou a bola para o Miguel sobre a estrutura do INPI, né? E a pergunta é justamente como que o INPI vai fazer, o que vai acontecer, né, internamente, e as medidas que vão ser tomadas para reduzir esse prazo de patentes. O INPI foi muito tempo saco de pancadas do empresariado, da comunidade de TI, mas isso reduziu com uma eliminação, praticamente eliminação do backlog, né? E agora, com essa nova tentativa de reestruturar tudo, então a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. E então, eu queria que o Miguel colocasse aí o que podemos esperar, né, nessas mudanças que estão vindo aí no INPI, particularmente. Obrigado pela pergunta, Rubeni. Agradeço à BPI pelo convite e participação aqui nesse evento. Realmente foram discutidas questões muito relevantes aqui. São temas que a gente acompanha e trabalha alguns mais ativamente aí, todos eles. Eu tinha algum comentário a fazer sobre todos, mas eu me comportei, fiquei É uma pena, quietinho. né? Nosso tempo foi muito curto, 1 hora. Com Não deu certeza. para... Mas, de fato, como a gente pode observar, muitos dos participantes aqui, eles já mencionaram a questão do tempo, né, de exame do NPI, e que é, de fato, um tema que nos ocupa aí, no mínimo, 50% da nossa carga de trabalho, que é essa discussão de como agilizar o tempo de exames de patentes no INPI. Apesar de todo o nosso esforço aí com a estratégia para ir além disso, esse tema nos ocupa bastante e, de fato, é relevante. Eu tive a oportunidade de participar ontem, a convite da Patrícia, de reunião do Comitê Empresarial da BPI, onde o tema ontem era discussão sobre a interação entre CTs e empresas. E uma das respostas muito interessantes que tivemos sobre essa dificuldade na interação entre CTs e empresas foi justamente sobre o tempo. Mas não era sobre tempo de patentes, era sobre diferença de tempos de trabalho, de prioridade, de urgência
entre CTs e empresas, que a empresa teria um tempo de processamento muito mais, necessidade de mais agilidade do que o tempo de trabalho dos ICTs, e isso seria um dificultador, né, nessa interação entre elas. E acho que isso se reflete, se reverbera também no tempo aí das patentes, porque o processamento, o atraso, a demora no processamento de um pedido de patentes, acaba também prejudicando essa interação entre CTs e empresas, entre ali os geradores da propriedade intelectual, né? E é por isso que a gente trabalha e foca tanto esforço nisso, e a gente tem que reconhecer aí também que o INPI avançou muito, como o Rafael já destacou, né, nos últimos anos. Eu estou com os dados abertos aqui. Em 2016, se demoravam, em média, 10 anos para uma decisão de pedido de patente a partir do depósito. Hoje, essa média está em 6 anos já. O INPI vai atualizando isso agora. Ele tem vários BIs no site dele, né? E são atualizados todos os meses, e a média de decisão de pedido de patentes contados a partir do depósito está em 6 anos hoje. O governo federal, junto com o INPI e o MIDIC, estão trabalhando fortemente aí com uma meta de reduzir para 2 anos o prazo de decisão de patentes até 2026. O que consta no plano de ação 2023-2025 da estratégia é o prazo de 3 anos, porque seria aí uma etapa intermediária entre ser alcançado esses 2 anos. E a ideia é que a gente trabalhe em diferentes frentes. Não há uma solução única para enfrentar essa questão, mas é uma composição de diferentes medidas para se alcançar essa meta. Quais as São, principais? são medidas relacionadas a recursos humanos, medidas de eficiência administrativa, medidas de simplificação e também medidas relacionadas a prazos processuais. Eu vou destacar algumas entre essas 4 categorias aí de medidas planejadas pelo INPI. A primeira, que já é conhecida e foi mencionada anteriormente, é a recomposição da força de trabalho. Foi aprovado um novo concurso público para contratação de examinadores, sendo que 40 serão examinadores de patentes, e entre esses 40 eles serão destinados para as divisões técnicas da diretoria de patentes que tem maior estoque de pedidos pendentes de decisão. Não é o número ideal, o INPI estima que seriam necessários hoje 185 novos examinadores, mas é um passo, primeiro passo que foi possível para se alcançar isso. Mas também não é a única medida planejada em termos de recursos humanos. Uma outra que merece destaque é o estudo de INPI sobre a possibilidade de terceirização do exame de busca, que seria uma das etapas no exame de patente, certo? E seria a primeira etapa, na verdade. É claro que isso seria feito aí se preservando a autonomia decisória do servidor, do examinador de patente, sobre a decisão final sobre o pedido. É uma medida inspirada em outros escritórios de patentes, principalmente na Ásia, Japão, Coreia do Sul, adotam medida parecida. Está se avaliando ainda a viabilidade de se adotar esse mecanismo no Brasil, como uma possível alternativa para reforçar os recursos humanos do INPI. Em termos de eficiência administrativa, o INPI planeja dar continuidade ao aproveitamento do exame de famílias de patentes depositadas em outros escritórios. Isso foi um dos principais fatores que compôs aí o plano de combate ao backlog, certo? Implementado entre 2019 e 2021, que possibilitou ali o exame célere de cerca de 150 mil pedidos de patentes. E é uma prática adotada em diversos escritórios de patentes internacionais. Tem um estudo até antigo da London Economics sobre o custo do backlog, que indica justamente esse compartilhamento, esse aproveitamento de exames como solução para reduzir o backlog nos escritórios de patente. Porque muitos dos pedidos eles são internacionais, se repetem, se replicam em diversos escritórios. Outra medida planejada pelo INPI é a implantação de um sistema BPMS para automatização do fluxo de processo. Na prática, o que isso significa? É a redução de 14 sistemas atualmente aplicados, utilizados pelo INPI no processamento de patentes para um único sistema. Seria a simplificação administrativa dos sistemas do INPI
para automatizar esse fluxo. Essa medida está em implementação, está planejada para ser contratada agora em dezembro e início do ano que vem. Também está sendo avaliada a possibilidade de se utilizar ferramentas de inteligência artificial no processamento de patentes, tanto na busca quanto na elaboração de parecer, para auxiliar, agilizar, reduzir o esforço necessário por parte do examinador nesse processo, né? Acho que é interessante também avaliar, mencionar a possibilidade de se utilizar inteligência artificial na elaboração dos pedidos, porque isso tem sido já, o INPI está trabalhando junto com o SEBRAE na possibilidade de desenvolver uma ferramenta de inteligência artificial para pedidos de marcas. E isso seria também uma possibilidade em pedidos de patentes, futuramente, até quando a IA se desenvolver mais, para apresentar pedidos mais redondos, mais precisos. Em marcas isso seria muito fácil hoje, porque a inteligência artificial já consegue reconhecer diferenciações de imagens de forma muito eficiente, né? Então você reduziria o número de oposições no pedido de marca e aumentaria a chance de sucesso disso. Então isso seria uma ideia para ser aperfeiçoado os pedidos de patentes. Além, uma outra medida de eficiência administrativa, o INPI planeja implantar uma ferramenta de verificação automática de erros formais no depósito de pedido de patentes, para agilizar ali o processamento do exame formal dos pedidos. Para a simplificação, está sendo planejado uma alteração legal na lei da propriedade industrial, que seria o fim da exigência da solicitação de expedição da carta patente após o deferimento do pedido. É o artigo 38 da LPI. É uma burocracia que não vemos sentido em existência legal dela, porque uma vez deferido o pedido, obviamente há interesse do depositante que ela seja emitida a carta patente. Então seria uma simplificação de uma medida legal aí para reduzir a burocracia e necessidade de atuação do usuário no processo. E ainda está sendo planejada a implantação do e-Patentes 4.0. O e-Patentes é o sistema de peticionamento eletrônico para eliminar inconsistências na fase inicial do pedido. E, por fim, eu não vou me furtar à discussão sobre o requerimento de exame, que é um dos temas que tem gerado polêmica. Foi realizada uma tomada pública de subsídio sobre os 36 meses de prazo para o depositante requerer o exame, certo? Primeiro, eu acho que vale a pena destacar que o INPI está considerando alterar o sistema de ordenamento da fila do exame, porque hoje a fila é ordenada a partir do depósito. Quem deposita primeiro é o primeiro a ser examinado, e a possibilidade aqui é ordenar a fila a partir do requerimento de exame, que é uma prática adotada em muitos países. Isso não necessitaria alteração legal, seria uma medida infralegal, administrativa, na verdade, do INPI. E ainda há uma discussão sobre possível alteração do artigo 33 da LPI, que é o que prevê o requerimento de exame em 36 meses. Isso está sendo avaliado ainda, não tem uma proposta definitiva sobre o assunto, ainda está sendo considerados os resultados da tomada pública de subsídio. Mas acho que é importante destacar que é necessário que a administração e os usuários alcancem aí um consenso sobre quando se deve contar o início do prazo de exame, a partir do depósito ou a partir do exame. O discurso simplista de que em outros países se decide pedidos de patente no prazo de 2 anos, sendo que, na verdade, se contam 2 anos a partir do requerimento do exame, na maioria dos casos, gera controvérsias desnecessárias e expectativas reais. Então, a gente precisa esclarecer e chegar a um consenso de quando se deve contar o pedido do exame. O prazo, na verdade, o prazo de decisão. Para que não se gerem expectativas de que, a partir do depósito, o INPI deve alcançar uma decisão em 2 anos, sendo que, na maioria dos casos, o depositante aguarda, na média, aí, 35 meses para solicitar o exame no Brasil. E, em casos PCT, que são 70% dos depósitos que chegam no INPI, esses pedidos só entram na fase nacional a partir de 30 meses. Por outro lado, a administração também precisa definir qual vai ser esse marco
e evitar essas mudanças, alterações na contagem do prazo a partir de decisão ou a partir do requerimento, para não ficar alterando essa metodologia e gerar uma previsibilidade estatística até para a apresentação desses dados. Então, isso a gente considera que também, em alguns casos, o Brasil não é priorizado, né? A gente entende o argumento de que o Brasil, nos pedidos internacionais, não é priorizado e se deixa para alterar o pedido até a máxima data final possível, próxima dos 36 meses. Então, isso também é um reflexo aí da priorização que alguns países dão ao país, né, nessa seleção de países onde se protegerá a patente. Então, isso tudo precisa ser avaliado para ser apresentada uma proposta de alteração, se for considerado que é necessária uma alteração legislativa, nem isso está definido ainda. E, por fim, eu só destaco que também não é ainda que saia que o governo federal apresente, junto com o INPI, uma proposta de alteração legislativa, não vai ser definitiva, né? A competência para alterar a lei, a LPI, é do Congresso. Então, isso ainda seria discutido no âmbito do Parlamento brasileiro. Então, é uma questão que está sendo discutida, é verdade, mas ainda não temos um posicionamento final sobre ela. É isso, Rubeni. Termino aqui minha participação. Muito obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Patrícia, por favor. Eu gostaria só de perguntar para o Miguel, né, se possível, quando a gente fala de estrutura, eu acho que nenhum país do mundo tem, né, que tem uma demanda muito alta de pedidos, nem o Instituto Nacional hoje lida só com a capacidade humana. Todos eles estão fazendo uso de ferramentas de inteligência artificial, e é por isso que é tão debatida a necessidade de recurso dentro do NPI para que ele tenha condição de estar no mesmo patamar tecnológico dos outros escritórios, né? Converso sempre muito né, conversava com o ex-presidente, converso com o Júlio, falo assim, e aí, como é que está a questão? Porque imagine só, o Tarso falou sobre IA, daqui a pouco vem uma avalanche, né, de novas, eventualmente novas tecnologias, resultados, soluções, fazendo uso de IA. Quer dizer, o mundo já está de olho de que vai, a gente ouviu isso, né, de que pode aumentar o número de depósitos mundialmente em função da agilidade que a IA tem em produzir tecnologia, medicamentos e assim por diante. A minha pergunta é, isso dentro da casa está sendo considerado, isso vai ser um esforço, apenas 40 novos examinadores, a gente sabe que é insuficiente, né? Mesmo que fosse aceito, né, o número que foi pedido pelo INPI, a gente sabe que ainda seria insuficiente. Como é que está essa questão de ferramentas de alto nível para apoiar examinadores, não substituir, mas apoiar examinadores durante o exame? Está sendo avaliado, sim, Patrícia. O INPI tem composto internamente uma comissão para estudos sobre questões de inteligência artificial que analisam justamente as possibilidades de aplicação dessas ferramentas. Tem algumas pessoas que são bastante especializadas lá nesses temas, inclusive uma delas é a Rafaela Guerrante, que trabalhou com isso na UNP, e eles estão avaliando as possibilidades, mas ainda não, do que é do meu conhecimento, não há nenhuma proposta mais concreta de implementação. Acho que o Rafael fez uma pergunta no chat aqui também, se tem os dados sobre a data, o tempo de decisão a partir do protocolo, do pedido de exame, certo? Está disponível, sim, no site do INPI. O tempo de decisão a partir do requerimento é de 3,3. Foi essa a pergunta, né? Foi, a partir do requerimento. A gente já está chegando, então, nos 3 anos, porque me parece até, né, e foi uma discussão muito rica que houve naqueles diálogos técnicos do GIP, essas contraposições em alguns dos grupos entre posições do NPI que sempre tentavam ali, de alguma forma, agilizar e ser mais efetivos, né? Usar a palavra que a Patrícia vem usando, da efetividade, e, ao mesmo tempo, quem estava ali do outro lado, não representante da sociedade, que falavam, olha, tem que ser efetivo à medida em que, e nos pontos em que, e na extensão que os usuários querem efetividade. Também não adianta querer, se os usuários estão demorando muito para requerer o exame,
o NPI querer decidir com celeridade, onde não se quer tanta celeridade assim, tem que se pensar se é esse o caminho correto ou não, né? Então, acho que esse foi um ponto levantado durante aqueles diálogos que foram excelentes, né? A gente nunca cansa de parabenizar, mas é muito interessante saber que, enfim, tem esses caminhos também, e obrigado aí pelos esclarecimentos, foram muito úteis. Não, com certeza, Rafael, só terminando, eu acho que a grande discussão em torno do artigo 33 e os 36 meses é a possibilidade de se alterar e emendar o pedido até esse momento, né? Então, é o que você está falando, a importância aí do depositante no amadurecimento da tecnologia nesse prazo de 3 anos a partir do depósito. Então, isso é um argumento importante que tem que ser considerado mesmo. E, Miguel, só complementando sobre esse ponto, que eu não falei aqui, mas dentre aqueles estudos da OCDE, eles levantam que o maior índice de investimento de venture capital em startups é depois já de um amadurecimento inicial da tecnologia, até para verificação de viabilidade, né? Então, esse período de amadurecimento, para as startups em particular, é fundamental, inclusive, por verificação da OCDE. Eu posso fazer uma intervenção? Assim, eu acho interessante a gente também refletir se essa estatística, né, dos 35 meses, se ela é a causa ou a consequência, na verdade, né? Porque talvez hoje em dia as pessoas demorem para requerer o exame no final, porque elas sabem que não tem um impacto, como o Miguel colocou, né? A priorização é pelo depósito, então ele sabe que requerer no dia seguinte do depósito ou 35 meses depois não vai fazer ele ter uma decisão mais rápida, né? E a gente tem as limitações, né, de como o requerente pode restringir o seu pedido, né? E aí a gente fica muito limitado a essa questão da maturidade, né? Porque você sabe que se você tiver uma mudança de escopo ali que você conseguiria ajustar o seu pedido, depois do requerimento de exame você não poderia fazer, né? Então, será que, né, as empresas atualmente elas esperam 35 meses para requerer o exame porque elas querem realmente esperar, ou porque essa é a melhor forma de operar o sistema que a gente tem hoje em dia, né? Considerando que a fila é pelo depósito, considerando que você vai ficar restrito depois. Então, eu sei que o NPI está colocando, na chamada, né, de subsídios, ele colocou essas considerações, então ele está ciente desse desafio, mas acho que é interessante compartilhar também se isso realmente... Será que as pessoas realmente não têm pressa? Né? Em alguns casos eu entenderia que não, mas possivelmente em outras áreas, se as empresas soubessem que, se ela requeresse exame rápido, ela teria uma decisão rápida, possivelmente empresas requereriam o exame cedo, né? Gente, nós já passamos 43 minutos do tempo, nosso tempo. Eu acho que pode ser um bom sinal, né? Que os temas aí sejam bastante debates e tudo. Esse do Tarso, da Patrícia, enfim, todos eles, do Miguel, então, todo mundo quer perguntar, todo mundo quer saber o que o NPI vai fazer e tal, mas talvez a gente deva fazer outros, né? Não sei, vamos sugerir aí, nesse modelo, talvez com um pouco mais de tempo, né? 1 hora é muito pouco, 1 hora eu já sabia que ia ser muito pouco, e também a gente deveria ter estabelecido, mas dividir o tempo direitinho. Mas eu acho que ficou legal, assim. Quero agradecer a todo mundo, ao Roberto, meu amigo Roberto, a Patrícia, ao Miguel, ao Rafael, ao Tarso e à Letícia, que teve que sair por uma urgência aí, que ela precisou, enfim, sair antes. Então, acho que aqui encerramos esse quadro aí. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigada, Rubene, obrigada, BPI. Um abraço. Obrigado. Como Tchau, o Miguel também gente. segurei as perguntas, né, Miguel? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Os ritmos, as belezas das praias e os sabores do Nordeste. Ladeiras históricas em contraste com a modernidade. Um povo alegre e hospitaleiro. Isso tudo é Recife, lugar onde passado e futuro se encontram num misto de história, cultura e inovação. E é aqui que o maior evento de propriedade intelectual da América Latina vai pousar em 2024.
Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades do mundo na liderança da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é o motivo pelo qual ela foi escolhida como a sede do 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual. Entre 11 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas em PI e profissionais de todos os continentes vão estar aqui para debater os principais temas da propriedade intelectual: marcas, patentes, inteligência artificial, transferência de tecnologia, direito autoral, entre outros. E também para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI, na cidade de Recife, de 11 a 13 de agosto de 2024. Estamos ansiosos para te receber lá.